Olá, estamos aqui com o terceiro episódio do podcast Na Estrada com a Coopervesc. Hoje com o Dr. Pedro Cascais Neto, presidente da OAB de Blumenau, Cristiano Schweizer, corretor de seguros, para falar um pouco sobre responsabilidade civil e as consequências dos acidentes de trânsito, principalmente, né? Pedro. Boa noite, Ney. Boa noite, Cristiano. É um prazer estar aqui com vocês e poder falar um pouco sobre as consequências de um acidente de trânsito e tudo que envolve a responsabilidade civil daquele causador e mesmo daquele que, infelizmente, sofreu aquele acidente e quais os direitos e deveres que cada um deles tem nessa relação tão importante. Pedro, o que significa responsabilidade civil num acidente de trânsito, né? Quais são até onde pode chegar uma responsabilidade civil? Como isso é medido numa ação judicial? Ney, Santo Agostinho já dizia que o direito está em dar a cada um aquilo que é seu. E dar a cada um aquilo que é seu é o cerne da responsabilidade civil. É justamente eu poder responsabilizar alguém, tornar alguém responsável por um ato que cometeu ou por algo que deveria ter feito e não fez. É o que a gente chama da responsabilidade por ação ou a responsabilidade por omissão. No trânsito, ambas são aplicáveis. Por exemplo, as regras de segurança. Quando eu não as adoto, eu, por omissão, posso ser responsabilizado. E a minha responsabilidade vai de acordo com a extensão daquele dano que eventualmente eu causar em alguém. Por exemplo, se eu sou o responsável, o culpado por um acidente de trânsito, seja pela minha omissão, não ter seguido uma regra que eu deveria ter seguido, ter sido omisso quanto a uma norma de segurança, ou na minha ação errada, por exemplo, um excesso de velocidade, o cruzamento de um sinal fechado, eu causo um acidente. Causando o acidente e sendo responsável, eu devo pagar uma indenização, e essa indenização precisa ser proporcional ao tamanho do meu dano. Tá, mas como é que eu quantifico isso, né? Se eu, por exemplo, tirar a vida de alguém num acidente de trânsito, quanto vale uma vida? A vida tem preço. Eu não posso dizer o seguinte, mas ninguém pode pagar a dor de eu perder um ente querido. De fato, não. Mas juridicamente, sim. O direito precifica a vida. E ela é paga de acordo com um binômio em que eu analiso o quanto aquele que causou o dano é capaz de pagar e o quanto aquele que foi lesado pode ser ressarcido pelo acidente que, por exemplo, ceifou a vida de alguém. Então, não tem o mesmo preço ou o mesmo valor de indenização a ser pago por aquele que, eventualmente, é um assalariado, não tem condições de pagar uma indenização muito elevada, e quem sofreu o dano, ou seja, a família daquele cidadão que morreu, por exemplo, não tem uma expectativa tão elevada de recebimento. Por exemplo, se eu atropelar e matar um executivo de uma grande empresa, eu causo um dano à família maior do que aquele que tem um salário menor, porque a família vai deixar de receber um valor maior ao longo da vida daquele cidadão. Ele recebia 20 mil reais por mês e morreu. Tem 20 anos de idade, tem uma expectativa de vida produtiva até os 75, eu faço um cálculo. O cidadão que morreu tem 70 anos de idade e era aposentado, recebia um salário mínimo. A expectativa de recebimento em vida produtiva dele se a gente utilizar números de expectativa de vida do Brasil, do IBGE, isso vai até 70 e poucos anos. Então, eu vou ter um valor menor de indenização. Cristiano, é o Cris, né? Como é que é o blog lá? É o guru do seguro, né, Cris? Exatamente, Ney. Aconteceu o fato ali, aconteceu o acidente, fatalidade ou imprudência.
onde entra o seguro, né? Seguro de responsabilidade civil. Nós estamos falando aqui mais de responsabilidade civil no aspecto de acidente de trânsito, né? Onde entra o seguro, onde o seguro pode atender aí a uma cobertura para, pelo menos, indenizar materialmente ou até os danos corporais, né? E de que forma isso pode ser medido também, né? Legal, Ney. Tanto no dano material, no dano causado a veículos terceiros ou bens de terceiros, ou um poste ou um guarda-reio, existe a cobrança, como o Pedro colocou aqui, não só no dano corporal, né? Então a gente vai ter lá uma cobrança do veículo, se eu for o causador de um sinistro, de um acidente de trânsito que tenha dano material a terceiro, eu vou ser culpado por isso e vou ter a responsabilidade civil a indenizar. E aí vem a importância da contratação do seguro com coberturas boas, com coberturas equivalentes ao valor real de mercado dos veículos nacionais. E aí é uma coisa que chama atenção. Quando o corretor de seguros for cotar um seguro, é importante ele alertar o cliente de que o mercado tem veículos de 200, 300, 400, 500 mil ou até R$1 milhão e mais do que isso rodando. E que ele está contratando uma cobertura de 100, 200 ou 300 ou mais no dano material. E isso se estende ao dano corporal, onde o tamanho do dano pode ser ainda maior, como o doutor Pedro falou aqui, e seguido de uma possibilidade ainda de uma indenização de dano moral, que acompanha ou dano material ou corporal via judicial ou por acordo. Então, essa questão do brasileiro ter o costume de contratar coberturas baixas vem mudando, porque o tamanho das indenizações vem crescendo, vem sofrendo no bolso o brasileiro por isso, por não ter contratado. E por incrível que pareça, é muito mais barato do que se imagina. A diferença de contratar num seguro de um automóvel, um veículo de passeio de uma família, a cobertura de R$100 mil, 200, 300 ou 400 ou 500, é de R$100 por ano, R$150 por ano, R$10 por mês a mais com uma cobertura muito superior. Então, é muito importante a contratação disso. E aí, quando a gente avança para veículos maiores, como caminhões, por exemplo, é importante ter uma cobertura muito maior. Nesse aspecto, né, de importância assegurada, a garantia que você vai ter no caso de um acidente, né, as seguradoras têm limites técnicos de operação, né? Então, dependendo do porte da seguradora, ela pode comercializar coberturas lá a partir de R$50 mil, né, ou até milhões aí, né? A gente fez um trabalho nessa parceria com o Cristiano aí e contratamos apólices distintas, né, de primeiro e segundo risco, né? Como é que o mercado faz isso aí? Por exemplo, primeiro risco é como se fosse a franquia, né, do segundo risco, né? Perfeito, Ney. Existem seguradoras que têm um interesse maior em ter sinistros menores e com mais frequência. E elas disponibilizam no mercado uma condição com uma limitação técnica menor, né? Depois tem seguradoras que são um pouco mais robustas no sentido de reserva técnica e podem vender, comercializar ou por reserva técnica ou por ressegurador, que às vezes a seguradora faz isso, repassa o risco, né? Como fala no mercado do consumidor, abrir a possibilidade de contratar coberturas maiores. Então, quando a gente fala de responsabilidade civil, dano material e corporal, as seguradoras têm ido, as grandes seguradoras têm ido até 1 milhão, 1,5 milhão, às vezes 2. Mas existe possibilidade de contratar 5, 6, 7 milhões. 5, 6, 7 milhões, inclusive dentro de um seguro de responsabilidade civil geral, onde ampara diversas coberturas e uma delas passa a ser a responsabilidade civil de excesso de danos ao primeiro risco, que sim, aí sim existe uma franquia
que é paga pela seguradora de primeiro risco, deixando o cliente, no final das contas, na responsabilidade civil, sem franquia. Uma paga até um limite contratado e a outra paga tudo aquilo que exceder aquele limite até o limite contratado. E aí é importante, o Pedro está aqui com a gente, agora na nova lei, obrigatoriamente a seguradora disponibiliza o valor que ela coloca na pólice, o valor que tem disponível para custas judiciais. Então, sempre vai ter lá um valor já reservado para isso. E aí é bacana que a gente pode até discutir o seguinte, o quanto custa isso, né? Não. Porque é difícil de mensurar, mas tem gente aqui que pode nos ajudar, né? Além de mensurar o dano material sempre é mais fácil, né? Porque realmente é no orçamento, né? O dano corporal, né? O dano moral é muito mais difícil de se medir, né? E, Pedro, em relação a isso, né? Como é que tem acontecido as ações e os processos, né? Principalmente em relação ao dano moral e ao dano corporal, como é que isso é medido? Ney, é importante a gente esclarecer para as pessoas o custo processual no Brasil, que ele vai junto de uma indenização. Então, a fixação de uma indenização não é sozinha o valor total que uma pessoa gasta num acidente de trânsito, por exemplo. Então, ela vai ter que ter um advogado que a represente, ela vai precisar pagar as custas do processo, que não são baratas, ela vai ter que arcar com um perito judicial, ela vai ter o seu assistente técnico na perícia, e um processo judicial no Brasil, na melhor das hipóteses, vai levar 3 anos, na pior vai passar de 10. E durante todo esse período você vai ter um custo de existência desse processo, seja através da sua representação jurídica, seja no próprio custo do teu tempo, porque o teu tempo tem preço, a tua paz de espírito tem preço, de acompanhar o processo, de participar de audiências, de buscar testemunhas, de preparar testemunhas. Então, o teu custo processual, ele vai muito além do valor exclusivo da indenização. E a indenização também não é só o conserto de um veículo. A indenização é a dor da vítima, é o tempo da parte contrária. Como assim o tempo da parte contrária? Porque se o meu acidente de alguma maneira impossibilitar a pessoa de trabalhar, eu indenizo esse tempo que a pessoa não trabalhou. Se o meu acidente causar uma invalidez permanente na pessoa, mas o INSS vai pagar. Vai, e você também. E a sua indenização muitas das vezes pode ser vitalícia. Vocês já fizeram a conta de quanto custa uma indenização vitalícia? Uma pensão vitalícia na forma de uma indenização? Você chegou a ter algum caso que você pode citar para a gente que possa quantificar isso aí? Eu não posso citar nomes de clientes por uma questão de ética profissional, mas eu já passei por diversos casos em que houve a fixação de pensões vitalícias. E a pensão vitalícia, às vezes, mesmo em valores pequenos, a multiplicação disso durante todos os meses, ao longo de vários anos, e isso sendo reajustado, porque as indenizações desta natureza elas são reajustadas, os valores são estratosféricos, muitas das vezes milionários. Fora a indenização por dano material lá do conserto do veículo, fora o dano moral, e o dano moral às vezes ele vem repartido em dano estético, porque às vezes o acidente causa uma lesão estética na pessoa, por exemplo, uma deformidade do rosto, uma queimadura, a perda de um membro às vezes não é só a dor moral da perda do membro, é a dor moral da perda do membro, é o dano estético porque aquilo abalou a imagem da pessoa, é a incapacidade de trabalho e aquilo gera um pensionamento vitalício. Então, um acidente pode desdobrar uma infinidade de custos que a imprudência causou. E a imprudência, ela também não é só a imprudência no momento do acidente, é a imprudência de eu não ter planejado a minha vida sabendo que a probabilidade de eu participar de um acidente é muito grande.
Né? O brasileiro, infelizmente, acha que nunca vai morrer, aí ele não faz testamento, acha que nunca vai se divorciar, aí não faz um pacto antinupcial, ele acha que nunca vai ter um problema na sociedade dele, aí ele não faz um bom contrato social e ele acha que ele nunca vai sofrer um acidente de trânsito e aí ele não faz uma pólice de seguro. Mas eu digo para ti, Ney, a probabilidade de ele se divorciar é enorme, de ele romper uma sociedade é enorme, de ele morrer é uma certeza, e aí ele não faz testamento. Agora, de ele se envolver num acidente de trânsito com a malha viária caótica que a gente possui, esburacada, mal cuidada, com veículos velhos, é gigantesca. E aí ele acha que ele não precisa estar protegido? Olha, uma das poucas certezas da vida que a gente tem é que em algum momento a gente vai se envolver num acidente, sendo causador ou sendo vítima. Então, estar preparado é o mínimo que alguém prudente deve fazer. Ô Cris, nós temos hoje aí com essa assessoria que você nos prestou aí, uma apólice de seguro, uma das maiores do Brasil, acho, de frota, né? Principalmente porque quando a gente fala de seguro de frota, normalmente as grandes transportadoras elas fazem o seguro contra terceiro, né? Só o RCF, né? Nós, como somos compostos por vários cooperados de todos os tamanhos, 1, 2, 3, 10, 20, 30 caminhões, juntamos tudo isso aí, né? Então acabamos contratando apólices coletivas também para casco, né? Essas apólices assim que nós temos ali são conjugadas, né? Primeiro e segundo risco. Hoje estamos com uma cobertura espetacular. Acho que no mercado não sei se existem apólices coletivas que garantem 5.665.000, se eu não me engano, uma coisa assim, né? Então, Cris, como é que fica isso perante aí um processo, né? Para atender esses cooperados, né? Lógico, essa apólice ela é para atender o quadro, né? Então, existe o primeiro risco, que está ligado diretamente a cada veículo, e uma apólice global que atende todo o grupo de cooperados, né? Exatamente, Ney. A importância da apólice da Coopervesc é que ela foi configurada justamente por placa, até um bom valor já, para cobrir aqueles veículos, aqueles sinistros que acontece com uma frequência, mas não com uma severidade. E a gente fez uma apólice muito robusta, uma das maiores do mercado também, de responsabilidade civil geral, englobando uma série de coberturas, e uma delas, muito importante, na verdade são várias importantes, mas uma delas que é o excesso ao dano do dano material e do dano corporal, chegando a 5 milhões de reais uma indenização direta, mais 2 milhões e meio de limitação para defesas, para honorários de defesa, né? O Pedro já brilhou agora. Mas viu, tem que ter um bom advogado. Às vezes, gastar com um bom advogado para se defender é melhor do que pagar uma indenização gigante. Então, um bom advogado, com certeza, minimiza o tamanho da ação, minimiza o tamanho da indenização. E aí, fora isso ainda, muito importante, bem colocado pelo Pedro, vem o dano moral. O brasileiro e as seguradoras brasileiras, algumas seguradoras limitam o dano moral em 20, 30, junto com o dano estético, né? Em 20, 30, 40, 50, 100 mil reais. A que mais faz no caminhão tem 200 mil de limitação no dano moral. Nesta pólice de segundo risco que se tem, o dano moral é extensível até o valor de 5 milhões. Então, isso é importante para deixar firme essa condição dentro de uma pólice que pouquíssimas transportadoras conseguiram no Brasil ou têm capacidade de contratar. Então, nossos cooperados da Coopervesc hoje estão bem garantidos em relação a acidentes, a danos causados a terceiros, né? Com certeza. Legal. Pedrinho, né? Em relação a crime, né? Quando um acidente de trânsito pode ser considerado um crime, que tipo de crime, qual é a tipificação desse crime, né? E o que isso pode repercutir, né, no negócio, na vida do culpado, vamos dizer assim, né? Ou mesmo
que não tem a sentença de culpado ainda, né? Mas isso tudo leva a um processo judicial que pode se estender por anos, né? Essa pergunta é bastante pertinente, porque o crime, ele ultrapassa a esfera financeira, a esfera pecuniária. Não importa o dinheiro que você tenha, não importa o quanto você pague ou deixe de pagar numa indenização. Isso não muda, não ilide, não diminui a existência ou não de uma condenação criminal. O crime não pode ser pago no sentido de que eu tenho milhões guardados, se eu pagar, o crime vai ter deixado de acontecer e eu deixarei de ser condenado? Não. O processo criminal, ele tramita independentemente da responsabilidade civil. O que eu quero dizer com isso? A única forma que eu tenho de me proteger efetivamente do cometimento de um crime é a prudência, é o cuidado, é eu estar com a cabeça em ordem para não fazer bobagem, é não dirigir embriagado, isso é um crime, é o excesso de velocidade deliberado em que eu, assumindo risco, exponho outras pessoas ao risco, eu sei que eu estou expondo outras pessoas ao risco, então eu cometo um crime por dolo eventual, caso eventualmente eu venha a atingir alguém, e atingir alguém não necessariamente precisa ter como desfecho a morte, porque aí eu tenho um crime de homicídio, mas eu posso machucar alguém, e aí eu tenho um crime de lesão corporal, ou eu posso ainda entrar nas tipificações próprias do Código de Trânsito, que tem lá uma parte própria de crimes de trânsito. E dentre os crimes de trânsito, por exemplo, eu posso citar o expor pessoas a perigo. Então, se eu expuser pessoas a perigo, ainda que eu não venha machucar ninguém, essa exposição a perigo já é um crime de trânsito. Como, por exemplo, racha. Como, por exemplo, fazer cavalos de pau. Ou, de alguma maneira, eu não dar ao meu veículo uma condição de tráfego adequada a garantir segurança. Por exemplo, se eu tenho um caminhão e ele está com um defeito nos freios, e eu sei que ele tem um defeito nos freios, e mesmo assim eu entro no caminhão e dirijo, mas eu posso ter a maior apólice do mundo, que vai cobrir a indenização, mas eu posso terminar esse processo preso. Nós tivemos um caso agora recente aqui no oeste de Santa Catarina, né? Que o motorista parece que até foi preso. Passou nas redes sociais todas aí, né? Quer dizer, o veículo estava com problema e ele insistiu e acabou abarroando vários veículos, né? E isso acaba trazendo um problema maior, né? Principalmente para o dono do caminhão. Às vezes nem é só o próprio motorista. Então envolve também o dono do caminhão. Então quando o motorista comete alguma coisa que pode ser tipificado como um crime, né? Ele está trazendo isso junto para o dono do caminhão. E eu acho importante também fazer um destaque de que o Poder Judiciário tem sido cada vez menos tolerante em relação a crimes de trânsito. O rigor tem sido cada vez maior, a aplicação de penalidades tem sido cada vez mais frequente. O que antes nós víamos como uma exceção, como algo raro, alguém ter sido condenado por um crime de trânsito, hoje isso é absolutamente comum. Então, o dever de cautela é cada vez maior. As pessoas precisam se conscientizar que um veículo é uma arma. É uma arma com um potencial letal muito maior do que uma arma de fogo. Quantas pessoas eu posso matar por uma direção imprudente? E aí, me corrija se eu estiver errado, Cristiano, mas as apólices de seguro, de modo geral, têm exclusão de cobertura, exclusão de pagamento das indenizações pelas seguradoras, quando aquele segurado causa o acidente, é o culpado pelo acidente, mas ele é o culpado pelo acidente cometendo um crime. Ou seja, quando ele não cumpre o seu dever de diligência, o seu dever de cautela, que não é só eu causei o acidente porque eu
Ah, eu fui imprudente. Não, vai muito além da imprudência. Vai chegar ao dolo, o dolo direto, que é aquele quando eu tenho a intenção deliberada de causar o acidente, por exemplo, ou melhor, quando eu tenho a intenção deliberada de causar o resultado. Por exemplo, eu pego um tijolo e eu bato com esse tijolo na cabeça do Ney até matar o Ney. Aí foi um homicídio doloso com dolo direto. Agora, eu tô lá em cima de um prédio. O Ney tá passando ali embaixo. Eu não sei que o Ney tá passando ali embaixo. Mas eu quero me divertir. Eu vou jogar o tijolo aqui de cima. Não sei se vai acertar alguém lá embaixo. Eu tô assumindo o risco. Ah, se matar, matou. E bateu na cabeça do Ney e matou o Ney. É o mesmo crime. É a mesma pena. Porque apesar de eu não ter tido a intenção direta, eu assumi o risco pelo resultado. Então, eu assumi o risco por matar alguém. É o que acontece, por exemplo, na direção sob efeito de álcool. Né? Se eu bebo o suficiente para que eu assuma o risco pelo resultado, então não é eu tomar um copo, né? Essa jurisprudência já tem feito essa adequação, mas o cidadão que se embriagou, ele sabe que ele está assumindo risco. Ele sabe que ele não tem condição de dirigir. E ainda assim ele entra no carro, ele entra no caminhão e ele vai dirigir ou usa um rebite. Ele sabe que ele não pode dirigir, ele sabe que ele está botando as pessoas em risco e ainda assim ele assume a direção e assume o risco, portanto, E o o dono do resultado. caminhão, ele vai dizer assim, eu não sabia, não sou responsável pelas atitudes dele. Isso funciona? Isso tem uma... Do ponto de vista criminal, sim. Se ele efetivamente sabia. Aliás, se ele efetivamente não sabia. Porque se eu sou teu amigo, a gente tá junto, tá caindo de bêbado e vais pegar a direção e tu olha para mim e diz assim, eu tô muito bêbado, é melhor eu não dirigir. E eu chegar para ti e dizer, vai que tu tá bom, dirige. Eu posso ser responsabilizado junto. Eu posso ser partícipe daquele crime. Então, o cuidado, o dever de cautela é uma obrigação de todos. Nós escolhemos viver em sociedade. Logo, todos nós temos responsabilidade, não só pela nossa vida, mas pela vida alheia. Isso é o contexto de viver em sociedade. E o motorista precisa ter essa consciência mais do que todo mundo, porque nas mãos dele, ele porta uma arma que pode matar muita gente. Cris, no seguro, durante muito tempo, né, a gente já tem algum tempo de mercado aí, era comum, no caso de algum acidente, aí, o motorista ter bebido, né, tá alcoolizado, era comum a seguradora recusar o pagamento da indenização do casco do veículo, mas indenizar o terceiro. E o que nós estamos vendo hoje, aquilo que o Pedro falou, as seguradoras já estão com um comportamento diferente. Então, ela já está recusando atendimento a terceiros quando o próprio motorista ali bebeu. Recusa também o pagamento a terceiro. Se o motorista estiver acima da velocidade. Né? Então, isso tudo parece que é uma tendência de mercado. As seguradoras estão um pouco mais rígidas em relação a essa análise. Né? Isso é uma realidade hoje, né? Sem dúvida, Ney. A embriaguez, não tenho dúvida nenhuma, é o maior motivo pelo qual a seguradora nega os sinistros. Se comprovado, se a seguradora tiver indícios documentais que a pessoa estava embriagado, vai negar o sinistro. Não tenho dúvida. E isso é feito há muito tempo. Recentemente, tem tido diversas negativas no mercado por excesso de velocidade, porque a tecnologia dá à seguradora a informação de qual a velocidade o veículo estava no momento da colisão. Então, pode ser um veículo com muita tecnologia, ele tem um computador de bordo. Fica guardado lá. Conectou lá, olhou, a velocidade era tal. Né? Os tacógrafos mudaram nos veículos. O acesso, antes, em alguns casos, era removido o tacógrafo para não se ver a velocidade nas seguradoras. Hoje é mais difícil a remoção, eles são digitais. E aí, com isso, complica, acaba negando sinistros por velocidade, por embriaguez ao volante,
por descumprimento. Por exemplo, Rodotrem, Bitrem tem regulação para rodar ou não em rodovia ou em horário específico. Tem negativas no mercado com este enquadramento, digamos assim. Aquela máxima que o pessoal costumava dizer, pago seguro para não me incomodar, não existe mais. Quer dizer, na verdade, nunca existiu. O que existia era uma tolerância, as seguradoras fechavam os olhos para, de repente, comercialmente não ficar ruim aí perante os seus corretores ou o mercado segurador, né? Mas agora é onde os resultados estão todos apertados em todas as áreas, né? A gente vê essa postura das seguradoras, né? Então, nós temos feito aqui internamente na cooperativa, estamos resgatando, inclusive, agora na próxima assembleia aí, algumas ações, tentando fazer ações preventivas, né? Estão fazendo alguns registros aí, por exemplo, buscando identificar, através do sistema de rastreamento da cooperativa, veículos com velocidade acima, né? Do permitido para a via, né? Nós sabemos que hoje a velocidade máxima de um caminhão é 90 km por hora. Isso numa pista duplicada, né? E o que a gente vê quando anda na estrada é muita imprudência em relação a isso, né? Então basta a gente pegar o carro e viajar, que vê ali o caminhão na pista da esquerda querendo passar todo mundo, né? Quer dizer, esse tipo de coisa aí, se acontece um acidente no momento desse e pega esse comportamento, não estou dizendo que é no registro da cooperativa, mas no próprio tacógrafo, como você falou, né? Se esse tacógrafo trouxer lá essa informação de velocidade acima daquela via, vai ter problema. Possivelmente vai negar. Quer dizer, imprudência está fora de cobertura de seguro. Exatamente. Isso é uma coisa que muita gente, muitos proprietários de caminhões, mas quando frotas, né? Acabam tendo um pouco de dificuldade de controlar seus veículos, né? Seus motoristas, né? E isso acaba podendo trazer aí um passivo judicial muito longo, né, Pedro? Sabe, né? Assim, ó, a gente precisa entender que o seguro foi feito para um infortúnio. Um infortúnio é algo que não deveria ter acontecido e aconteceu, é uma distração, porque o motorista pode efetivamente ser culpado e o seguro vai pagar, desde que isso seja um infortúnio, desde que isso seja um erro de direção, um problema pontual, um excesso de velocidade que seja só um excesso de velocidade, que não seja aquela situação do eu tenho um caminhão que deveria estar andando na pista, sei lá, 80 km por hora, que é o limite da via para caminhão, 80, 90, e ele não estava a 100, ele estava 140, fazendo curva de qualquer jeito. Então, aí você tem aquela situação de que você deliberadamente agrava o risco. E é isso que não é coberto. E perguntavas antes a respeito da responsabilidade do dono, não do motorista. E como fica o dono? No âmbito civil não se discute mais, porque isso é cláusula, é artigo do Código de Trânsito brasileiro, de que o dono do veículo responde solidariamente ao motorista. Então, isso todo mundo já sabe, né? Então, eu causo o acidente, os dois vão ser processados. O dono do veículo, seja uma empresa ou pessoa física, e o motorista, os dois vão responder. Ok. E no âmbito criminal, que nós falávamos antes? Por exemplo, e aí nós temos uma série de processos até célebres, conhecidos, daqueles de acidentes de ônibus, que morreu um monte de gente, e aí vai ver, e o ônibus é um ônibus que não tinha manutenção, que o sistema de freios estava todo detonado, que era um ônibus velho, Então, aí nós temos uma responsabilidade do responsável pela empresa, do dono da empresa, do gestor da empresa, daquele que tinha o dever de assegurar que aquele veículo era um veículo seguro. Então, aí nós não temos uma responsabilidade só do motorista. Então, nós podemos ter num processo criminal uma responsabilização pelo homicídio daquelas pessoas, inclusive do dono. Então, é importante, é uma obrigação do proprietário da empresa, do administrador da empresa, ter segurança de que o veículo está seguro, de que a manutenção está em dia,
e que isso seja documentado, porque a mulher de César não basta ser honesta, ela precisa parecer honesta, então eu tenho que ter documentado que o meu veículo está com a manutenção em dia, eu tenho que ter documentado que eu estou fazendo as revisões, eu tenho que ter documentado que o sistema de freios está bom. Por quê? Porque numa eventualidade eu posso ser compelido a ter de apresentar isso. E se eu não tiver essa comprovação? Né? Lembre que do outro lado não tem só a vítima, tem um advogado daquela vítima. E aquele advogado pode ser bastante criativo e bastante audacioso na propositura da ação e te compelir a apresentar essa documentação e você não tem. E aí? Então não basta, né, Cris, a gente negociar aqui as nossas apólices coletivas, como a gente tem hoje boas apólices com garantias de valores, né, que podem até atender sinistros vultosos, né? Mas não basta isso, né? Quer dizer, se não tiver o comprometimento do cooperado e ele levar isso, esse compromisso para o seu motorista também, não adianta a seguradora fazer uma apólice, não adianta a Coopervesc emitir uma apólice coletiva, e aí, numa imprudência, vai tudo por água abaixo. E no fim, quem é o culpado? A seguradora não pagou, a cooperativa não fez a parte dela, e na verdade o culpado está na imprudência, está na forma que o veículo estava sendo dirigido, né? Ney, quando a gente fala do negócio, do tamanho da Coopervesc, não se tem mais só a sorte ou o azar, tem a estatística, né? Então, vai existir o sinistro. A gente não sabe qual o tamanho dele e quando ele vai acontecer, mas o quando se é pela manhã, se é à tarde ou se é no próximo dia. Porque é um volume e a estatística está aí. Inclusive, falando em números, hoje, a gente pensando no negócio frota dentro de seguradora, as frotas de caminhões boas, que a seguradora entende que são boas, é que tem frequência, quantidade de sinistros menor do que 10% da quantidade de itens que ele tem na apólice. Então vamos lá, eu tenho 100 veículos. O que é um número aceitável numa seguradora? 10%. 10 sinistros num ano. Eu tenho 1.000 veículos, 100 sinistros. Tem frotas no mercado que tem 3, 4, 5 vezes essa quantidade de sinistros. Aí vai desde a contratação do motorista, da análise do perfil de frota, de rota, do tipo de carga. É uma análise bem mais complexa. E essa é a diferença que a gente faz justamente com os clientes, no sentido de trazer eles, fazer uma análise técnica, entender junto com eles e fazer um trabalho como está sendo feito aqui na Coopervesc. E a Coopervesc é um exemplo dentro desse mercado de transporte do que vem sendo feito para minimizar a quantidade de sinistros, né, a frequência, no caso, e a severidade deles. É importante isso, né? Quer dizer, a gente busca aí condições mais competitivas, cobertura, preço, prêmio de seguro, e na verdade depois a gente, na hora da renovação dessas apólices, a gente vai ter que ver como o mercado de seguro está atendendo esse tipo de ramo, né? O seguro de caminhão sempre foi um risco ruim, no sentido que poucas seguradoras, né, fazem continuamente o seguro de caminhão. Algumas vêm, experimentam 1 ano, 2 anos, saem do mercado, aí vem uma nova, faz também, mas na continuidade poucas delas ficam realmente na carteira de seguro de caminhões, né? É muito alto, né, a sinistralidade. Tudo no caminhão é vultoso, né? Tudo é alto valor, né? Desde o valor do caminhão, o custo do caminhão, manutenção do caminhão, pneu, tudo é caro. E na hora de um acidente também, os danos são de proporções maiores e acabam precisando de uma verba maior. A sinistralidade, se tiver alta, estamos fora. A seguradora não quer saber e não vai renovar. Isso parece que é uma tendência também normal, né? Quer dizer, recusar sinistro e analisar a sinistralidade. Eu acho que as seguradoras estão meio que trocando figurinhas por trás disso aí, né? Existe um sistema, né, que é o RNS, onde as seguradoras fazem um registro dos sinistros por placa, por CNPJ. Então, quando a gente vai cotar isso, também na pessoa física, existe um registro lá de quantos sinistros o Cristiano teve de perda total, de perda parcial, de dano a terceiro nos últimos anos.
para a seguradora se proteger principalmente das fraudes. Porque se vê aí matérias todos os dias ou todas as semanas, onde quadrilhas compram veículos, às vezes abaixo da FIPE, causam ou desmancham, né? E aí colocam como um roubo, ou simulam colisões, e isso prejudica demais o mercado do seguro no Brasil, que é o mutualismo, né? Que é o processo de muitas pessoas contribuem para que um problema maior de alguém seja indenizado. E quem paga isso são os consumidores, sejam eles pessoa física, jurídicas ou empresas. A fraude ainda é um fator. Algumas seguradoras, nos bastidores, colocam para a gente que 10%, e aí algumas outras falam que até 30% do valor indenizado. Por quê? A fraude normalmente é perda total. Então, 30% dos sinistros indenizados podem ou são fraude. Na verdade, a fraude tem dois tipos de fraude. Aquela fraude que ele vai lá, ele arma todo o cenário, né? Então ele comete uma fraude já, né? Ele vai lá, faz um seguro de vida, faz um seguro no veículo, já para cometer a fraude, né? Existe aquela fraude eventual, né? Ah, aconteceu, já que aconteceu, bota mais isso, mais aquilo junto no orçamento para tirar uma vantagem do seguro ali, né? E além disso, o que contribui muito nisso é o momento do mercado brasileiro. Se a economia estiver ruim, a primeira coisa que vai lá, o cara, pô, eu tenho seguro do meu carro, estou endividado, preciso pagar umas contas, meu carro está pago, não consigo vender o meu carro. Vai lá, bate num poste, manda roubar, manda desmanchar. Pô, é triste, né? E aí, sim, a economia mais forte reduz a sinistralidade. Não parece, mas faz Bom, sentido. a parte de prevenção de acidentes, o que a gente tem procurado fazer aqui é alertar, né, através do acompanhamento, monitoramento do sistema de rastreamento, buscando identificar aí tempo de direção, velocidade. Mas tem uma coisa que a gente acaba ouvindo muito, né, dos transportadores, né? Nós precisamos correr, não dá tempo, tem que correr, tem que levar excesso de carga, tem que trabalhar direto, não dá para descansar. Quer dizer, eu sempre costumo dizer, esse tempo de direção, excesso de velocidade, excesso de carga desse dinheiro tanto quanto se imagina, né? Não tinha um caminhoneiro aí, um transportador reclamando, né? Porque do custo sai a correia, né? Então não tem, do couro sai a correia, né? Não tem como você querer fazer tudo isso aí, né, com a imprudência alta e querer um resultado diferente, né? Então, quanto maior a imprudência, maior o risco, maior a exposição de risco, né? E hoje é tudo risco, né? Se nós não tiver comprovadamente um resultado bom, mais caro vai sair para o grupo como um todo, né? Um ponto importante ainda para a gente colaborar é a questão das tecnologias que são usadas ou estão sendo utilizadas, estão avançando, que algumas seguradoras não têm exigido, mas têm recomendado, que já é feito aqui, que tem toda a central de vocês, a base de atendimento ao cooperado, né? A questão do rastreador, enfim, e o sistema de câmeras e telemetria, para ter uma gestão melhor do risco. As câmeras têm diminuído demais a sinistralidade, inclusive o dano ao terceiro. A atenção, as pessoas dão maior, as câmeras já identificam quando tem sinal de fadiga, quando tem um celular na mão e o motorista baixa o olho para olhar o celular, e aí já lança um sinal para a torre de controle alerta, já entra, ela já olha a câmera, já chama o motorista. Câmera na cabine, né? Motoristas não gostam, o dono do caminhão não coloca. É invasão de privacidade, não é invasão de privacidade? De que forma que isso pode ser? Esse é um debate eterno, né? Até onde vai o direito de fiscalizar e aonde esbarra no direito de privacidade do fiscalizado. Mas hoje já se entende que o benefício social é muito maior em fiscalizar um motorista que porta uma arma enorme, que é um caminhão,
do que o direito individual dele de privacidade. Porque a intenção da empresa, no momento em que ela fiscaliza o motorista, não é para pegar no pé. Não é só para eu controlar uma eventual hora extra ou uma produtividade. Ele está olhando para o lado, então ele não está produzindo. Como era aquele conceito antigo lá da indústria, de que eu vou botar uma câmera em cima dele para ver se a senhora ali está costurando ou se ela está batendo papo com a colega do lado. Não. Aquilo ali é para garantir que pessoas não morram. É para garantir que o motorista não está olhando no celular e que isso cause um acidente. É para garantir que o motorista não durma no volante. Então, a privacidade, ela cede lugar ao bem comum, ao bem público de segurança. Então, quando a empresa coloca uma câmera e ela está ali fiscalizando o seu motorista, isso é muito maior do que a privacidade do motorista. E é isso que precisa ser dito pela empresa para os seus motoristas quando ela decide colocar essa câmera. Mas ela não pode fazer isso secretamente. Ela não pode colocar uma câmera escondida do motorista, porque aí a intenção dela não é a intenção boa. Aí ela não está preocupada com os outros, ela está preocupada em ficar... Né? Então, ela comunica ao motorista, isso faz por escrito, coloca no contrato de trabalho, que o motorista está ciente de que existe uma câmera, que essa câmera tem um objetivo maior. Então, isso implica em que a assessoria jurídica da empresa, da transportadora, prepare todo esse acervo documental para que essa câmera seja colocada, mas que seja de conhecimento do motorista, qual é o objetivo. Enfim. Nossos cooperados podem contar com esse trabalho da CHL, dessa assessoria em relação a preservar o dono do caminhão em relação a uma câmera. Assim, cada transportador ou cada transportadora, né, seja o motorista ou a empresa, ele deve contar com um profissional de sua confiança. Né? Cada um escolhe o profissional que melhor lhe atende, mas é importante que tenha um profissional. É importante que você não faça isso de qualquer jeito, e menos ainda queira escolher como seu profissional um chat GPT ou uma coisa assim, porque ele vai te dar a resposta. Mas essa resposta está certa? Provavelmente não, né? Eu vou consultar o chat GPT ao invés de ir no médico, e aí? Não dá. Então, aquilo é uma ferramenta para te ajudar, mas não substitui o profissional que tem a expertise efetiva daquilo, né? Mas eu antes de terminar, eu só queria fazer um paralelo muito rápido sobre a responsabilidade civil e o cooperativismo. Né? Porque contratar uma pólice de seguro, qualquer um chega lá e contrata. O que a Coopervesc oferece vai muito além. A Coopervesc não oferece uma segurança para um acidente através de uma pólice. A Coopervesc oferece cuidado, oferece informação, oferece acompanhamento, que é aquilo que o próprio conceito do cooperativismo apresenta. Então, o cooperativismo de crédito, ele não te dá só dinheiro, ele te dá conhecimento, ele te dá apoio, ele te dá suporte, ele te ensina. O cooperativismo de transporte é a mesma coisa, o cooperativismo de mão de obra é a mesma coisa, o cooperativismo de consumo é a mesma coisa. Então, quando as pessoas entendem o que significa cooperar, que é nós todos nos unirmos, e nos unindo a gente divide risco, mas a gente multiplica resultado, é difícil eu entender que é lógico não participar do cooperativismo em todas as suas esferas. Então, a mim cabe elogiar o trabalho que a Coopervesc vem fazendo, porque esse trabalho ele vai muito além de eu proteger alguém de um acidente. Ele vai em eu participar de toda uma cadeia, todos os elos de produtividade da empresa cooperada e potencializar os resultados dela. Então, eu termino parabenizando o trabalho de vocês, que é extremamente importante. E ele é importante não só para o cooperado, mas para toda a sociedade. Ney, da minha parte, igual. Faço das palavras aí do Pedro as minhas e complemento que
quando eu cheguei aqui, nós começamos a conversar e começaram a aparecer algumas propostas na mesa. Eu apresentei propostas de algumas seguradoras, né, que queriam assumir o risco, né, do casco, da responsabilidade civil, dos caminhões da Coopervesc. E o Ney incisivamente dizia: Cris, eu quero a melhor. Eu quero a de maior qualidade. Eu preciso entregar para os cooperados a melhor. Então, isso faz a diferença. Ter alguém, um líder à frente que busca os melhores colaboradores para a operação, busca cooperados responsáveis que queiram estar junto no processo para ter um resultado melhor. Busca a melhor seguradora, busca a melhor cobertura e, claro, não deixa de olhar se custa mais caro ou mais barato. Está sempre de olho lá, porque não pode extrapolar, né? Então, esse trabalho de liderança que tu faz dentro da Coopervesc ou na Coopervesc, para todos esses cooperados, tu te doa a querer o melhor para os cooperados. Isso é cooperar. Parabéns, Ney, pelo teu trabalho. Obrigado, Cris. Obrigado por ter aceito o convite aí. Pedrinho, obrigado. Aceito o convite. E aí fica aí o próximo convite, próximo o pessoal, o novo episódio do nosso podcast vai sair em breve.